Imagine um mundo à beira do caos. Um lugar onde a esperança é uma palavra esquecida e a paz é um sonho distante. As nações estão em conflito, travando batalhas incessantes que deixam um rastro de destruição e desespero. A fome e a doença assolam a terra, transformando campos férteis em desertos estéreis e vilarejos prósperos em lugares de sofrimento. O medo paira no ar como uma névoa espessa, sufocando qualquer vestígio de esperança e enchendo os corações de incerteza. Em meio a essa escuridão, uma figura carismática emerge, prometendo paz e prosperidade. Ele se apresenta como um salvador, um líder que trará ordem ao caos. As pessoas, desesperadas por esperança, o seguem cegamente, sem saber da terrível verdade. Ele é o Anticristo, um lobo em pele de cordeiro, destinado a trazer ruína e destruição. A Bíblia adverte sobre a vinda do Anticristo nos últimos dias, alertando-nos para estarmos vigilantes e preparados. Ele não será um ser grotesco com chifres e cauda, mas um mestre da decepção, um imitador habilidoso que seduzirá muitos com suas palavras suaves e promessas vazias. Mas não se deixe enganar. Suas intenções são malignas. Seu coração frio e calculista. Suas intenções são malignas. Seu coração frio e calculista. Ele usará todos os meios necessários para alcançar seus objetivos sombrios. A Escritura nos diz que o Anticristo negará a Deus e se exaltará acima de tudo o que é sagrado. Ele tentará destruir tudo o que é santo e justo. Ele blasfemará contra o Altíssimo e tentará usurpar o lugar de Deus, proclamando-se como o verdadeiro Salvador. Ele enganará as nações com sinais e maravilhas mentirosas, levando as pessoas a adorá-lo como o verdadeiro Messias. Suas mentiras serão tão convincentes que muitos serão levados a acreditar nele. Mas nós, que conhecemos a verdade, não devemos nos curvar diante dele. Devemos permanecer firmes em nossa fé e não nos deixar levar por suas falsas promessas. Devemos permanecer firmes em nossa fé, sabendo que nosso Redentor vive e que ele voltará para nos libertar das garras do maligno. Nossa fé é nossa arma mais poderosa contra o engano. Lembre-se, a escuridão nunca pode extinguir a luz. A luz da verdade sempre brilhará, mesmo nos tempos mais sombrios. O mal nunca pode triunfar sobre o bem. A bondade e a verdade sempre prevalecerão no final. O Anticristo pode parecer poderoso, mas ele é apenas um peão no plano final de Deus. Sua ascensão e queda já estão escritas. Nosso Deus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele tem o controle de todas as coisas, e nada acontece sem sua permissão. Ele está no controle, e a vitória final pertence a ele. A luz triunfará sobre a escuridão, e o bem prevalecerá sobre o mal. Mantenha sua fé e confie no plano divino. A Bíblia nos fornece pistas importantes sobre a identidade e o modus operandi do Anticristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 4, o apóstolo Paulo escreve sobre aquele homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou objeto de culto, de sorte que se assentará no templo de Deus, como Deus, fazendo-se passar por Deus. Essa passagem revela a natureza blasfema do Anticristo e sua ambição de tomar o lugar de Deus. Ele se rebelará contra o Deus Todo-Poderoso, buscando adoração para si mesmo. Ele enganará muitos com sua falsa piedade e poder aparentemente sobrenatural. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre os perigos de sermos enganados por sinais e maravilhas que não vêm de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 25 também lança luz sobre o Anticristo, descrevendo-o como um chifre pequeno que falará grandes coisas contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Aqui vemos a natureza perseguidora do Anticristo e sua intenção de erradicar o povo de Deus. Ele tentará silenciar a voz daqueles que se recusarem a se curvar à sua autoridade. A perseguição será intensa e implacável, mas a fé e a perseverança dos santos serão nossa força. Mas não temamos. Deus nos deu sua palavra como uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Ao estudar as Escrituras, podemos discernir os tempos e as estações, reconhecendo os sinais da vinda do Anticristo e não sendo pegos desprevenidos. A palavra de Deus é clara e nos fornece as ferramentas necessárias para resistir ao engano. Lembre-se,
O conhecimento é poder. E o poder da palavra de Deus nos capacita a resistir ao engano do maligno. Através da oração e do estudo diligente, podemos nos preparar para os desafios que virão. E assim, com fé e coragem, enfrentaremos os tempos difíceis, sabendo que Deus está conosco. Lembre-se, o conhecimento é poder, e o poder da palavra de Deus nos capacita a resistir ao engano do maligno. O anticristo exercerá grande poder e autoridade durante seu breve mas terrível reinado. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, nos diz que o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. O dragão, que representa Satanás, dará ao anticristo a capacidade de realizar sinais e maravilhas mentirosas, enganando as nações e levando-as à submissão. Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 17, descreve ainda mais o alcance do poder do anticristo, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Este sistema econômico global controlado pelo anticristo forçará as pessoas a escolherem entre a lealdade a ele e a sua própria sobrevivência. Aqueles que se recusarem a se curvar à sua autoridade enfrentarão perseguição, isolamento e até a morte. O anticristo será um tirano implacável, buscando esmagar qualquer forma de oposição. Ele usará todos os meios à sua disposição para controlar e manipular as massas, espalhando medo, divisão e desconfiança. Mas mesmo em meio à escuridão, lembre-se de que a luz de Cristo brilha ainda mais forte. Você pode se perguntar, se Deus é tão poderoso e amoroso, por que ele permitiria que o anticristo surgisse e causasse tanto sofrimento? Esta é uma pergunta que tem intrigado a humanidade por séculos. A presença do mal no mundo é um mistério que desafia nossa compreensão e nos leva a questionar a natureza de Deus e seu plano para a humanidade. Esta é uma pergunta válida que muitos de nós ponderamos ao enfrentar o mal e a injustiça no mundo. A dor e o sofrimento que vemos ao nosso redor podem nos fazer duvidar da bondade e do poder de Deus. No entanto, é importante lembrar que nossa perspectiva é limitada e que há um propósito maior em jogo. Embora não possamos compreender totalmente os caminhos de Deus, podemos encontrar consolo em sua palavra. A Bíblia nos oferece uma visão sobre o propósito do mal e como ele se encaixa no plano divino. Ela nos lembra que Deus está no controle e que ele tem um propósito para tudo o que permite. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 a 11, nos diz que a vinda do anticristo é segundo a operação de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira. Estes versículos nos mostram que o anticristo será uma figura poderosa, mas enganadora, que usará sinais e maravilhas para enganar muitos, e sinais e prodígios de mentira, que enganarão aqueles que não estão firmes na verdade. Estes sinais serão tão convincentes que muitos serão levados a acreditar nas mentiras do anticristo, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqueles que rejeitam a verdade de Deus serão facilmente enganados pelas mentiras do anticristo, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Deus, em sua sabedoria infinita, permite que o anticristo seja revelado como um teste para a humanidade. Este teste serve para separar aqueles que amam a verdade daqueles que preferem acreditar em mentiras. Deus, em sua sabedoria infinita, permite que o anticristo seja revelado como um teste para a humanidade. É uma oportunidade para as pessoas escolherem entre a verdade e o engano, entre a luz e as trevas. Este é um momento crucial em que cada indivíduo deve decidir a quem seguir. É uma oportunidade para as pessoas escolherem entre a verdade e o engano, entre a luz e as trevas. Aqueles que endureceram seus corações contra Deus serão enganados e seguirão o anticristo, enquanto aqueles que amam a verdade reconhecerão sua natureza maligna e o rejeitarão, entre a luz e as trevas. Aqueles que endureceram seus corações contra Deus serão enganados e seguirão o anticristo, enquanto aqueles que amam a verdade reconhecerão sua natureza maligna
e o rejeitarão. Este é um momento de grande importância espiritual, onde as escolhas feitas terão consequências eternas. Aqueles que endureceram seus corações contra Deus serão enganados e seguirão o anticristo, enquanto aqueles que amam a verdade reconhecerão sua natureza maligna e o rejeitarão. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade, enquanto aqueles que amam a verdade reconhecerão sua natureza maligna e o rejeitarão. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Ele oferece a todos a chance de se arrependerem e se voltarem para Ele. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. O período da tribulação, embora terrível, servirá como um chamado de despertar para a humanidade, levando muitos a se arrependerem de seus pecados e se voltarem para Deus. Mas que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. O período da tribulação, embora terrível, servirá como um chamado de despertar para a humanidade, levando muitos a se arrependerem de seus pecados e se voltarem para Deus. Este é um tempo de grande provação, mas também de grande oportunidade para a redenção. O período da tribulação, embora terrível, servirá como um chamado de despertar para a humanidade, levando muitos a se arrependerem de seus pecados e se voltarem para Deus. Este é um tempo de grande provação, mas também de grande oportunidade para a redenção. Aqueles que ouvirem o chamado de Deus e se voltarem para Ele, encontrarão salvação e paz, levando muitos a se arrependerem de seus pecados e se voltarem para Deus. Este é um tempo de grande provação, mas também de grande oportunidade para a redenção. Aqueles que ouvirem o chamado de Deus e se voltarem para Ele, encontrarão salvação e paz. Em meio ao caos e à destruição, a luz da verdade brilhará mais forte, guiando os perdidos de volta ao caminho da justiça.